O que significa quando a gente fala bater o santo? Eu sinto que a gente pode olhar para a Índia nesse momento, né? Nós temos vários corpos e um dos nossos corpos chama Prana Maya Kosha, o chamado corpo prânico ou o chamado corpo astral. E às vezes eu entro num ambiente e falo, esse ambiente não está me cheirando bem. Esse cheirar é uma coisa de bater a energia. Ou aquela pessoa não está me cheirando bem. Por isso que existe uma magia muito sofisticada, principalmente indiana, egípcia também, de perfumes. Você sabe que eu sou um fã de perfume, tanto de óleos essenciais, quanto de incensos de qualidade, quanto de perfume normal. Perfume químico mesmo, apesar de não ser o ideal, eu gosto de pesquisar, de saber que perfume que eu estou usando. Se é um perfume mais de Artemisia, por exemplo, eu estou hoje com perfume de verbena. Você falou de São Bento, a verbena, a mirra, tem uma relação muito grande com o cristianismo antigo, principalmente a mirra. Então eu falei, não, hoje eu vou falar de espiritualidade, então eu uso a mirra. Uso a verbena, que traz um aquietamento. E esse corpo prânico é o que encontra as pessoas antes do físico, é o jardim da nossa casa. Então, se eu estou aqui, você está aí, mas o nosso jardim, que é o corpo prânico, que é alimentado de ar, alimentado de perfumes de qualidade, ele pode bater ou não. Por exemplo, o santo não bateu. Esse corpo prânico tem relação com instinto. E o animal também, ele sente o cheiro do outro, fala legal ou não é legal. Ou uma pessoa, por exemplo, um cheiro que me toca demais é da minha companheira, da Larissa Nanda. É um cheiro que faz eu ficar muito em paz. Às vezes eu não estou bem, eu vou lá e cheiro o cabelo dela, parece que... Então é um cheiro, um perfume que me dá amor. Então bater o santo é o campo áurico. Agora, como o meu valor é o carisma, eu tenho 3 valores na vida: a liberdade, e teu pai me ensinou muito isso, teu pai era um defensor, do meu ponto de vista, da liberdade, o amor é um dos meus valores principais, e o carisma, que é a autenticidade. Então, se eu vejo alguém amoroso, livre e autêntico, vai encaixar com esse meu corpo prânico que tem essa vibração. Eu creio que seja isso. Muito legal. Mas você tem uma ternura, uma maneira tenra de falar, de conversar. E ao mesmo tempo, quando a gente estava, antes de ligar as câmeras, falando o quanto você é brincalhão, o quanto você é sarrista. E eu cito dessa maneira porque muita gente confunde essa pessoa espiritualizada, paz, amor, com alguém que não tem malícia e não tem piada. E é justamente aí onde, conhecendo você, ainda estou te conhecendo, mas onde bate o santo é justamente legal, porque essa questão, o fato de muitas vezes sermos brincalhão, ácido, né, não significa que a gente não possa ter tanto amor, compaixão. E quando você tem que passar a sua palavra e explicar para as pessoas, você precisa colocar uma persona naquele momento específica, para que não seja confundido. Sim. Quando a gente fala, então, de bater o santo, você fala sobre o campo áurico. Áurico? Áurico ou prânico, na Índia é chamado de prana. Mas você falou muito sobre o aroma, né? Sim. A energia como um todo. Se você se depara, então, tudo isso que eu falei para contextualizar o quê? Se você se depara diante de alguém que não tem algo que conecta com você espelhe de uma maneira elegante, ou você tenta trabalhar de alguma forma para que aquilo se conecte melhor? Uau, ótima pergunta. Bom, eu queria só comentar antes algo que você falou que é interessante, né? Um dos meus mestres foi o Osho. E eu era, sei lá, nos anos 90, de onde eu vim, um místico assim meio sério, meio fantasiado de uma persona, que a gente chama de subpersonalidade, né? Não é algo falso. Por exemplo, com um gatinho, com um cachorrinho, a gente fica nhê, 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 nhê. Com a nossa mãe a gente é uma coisa, com o filho, com a pessoa que a gente ama é outra. Eu com os meus mestres, são subpersonalidades, né? A psicossíntese fala isso. Não é nada falso. Então aqui tem o Raul, repórter, tem o Raul depois que é esportista, tem o Raul... Então a gente tem uma série de subpersonalidades. Mas um dos meus mestres principais foi o Osho, mestre Osho. E ele falava que nós temos que ser como Zorba, o Buda, e eu gostei disso. Zorba é um grego, você deve lembrar de um filme antigo do Anthony Quinn,
preto e branco, chamava Zorba, o grego. Zorba eu lembro da cueca só. Também, veio daí, que é o grego. E esse cara, ele vivia o mundo, plenamente o mundo. Então, os prazeres, a alegria, o teatro, a dança. E eu participei de tudo isso, fiz muito teatro, fiz muita dança. Viaja, ama. E hoje falava, você tem que ser 100% humano. Mas tem horas que você tem que ser 100% meditação. O Osho ele foi a síntese, porque ele dizia, o Ocidente ele só vive o lado humano. Então, às vezes, vai para caminhos muito errados, de drogas, bebidas, ganância, avareza, de ter tudo. O Ocidente só olha para um lado, então o Ocidente perdeu a meditação. E o Oriente só vive a meditação e perdeu o prazer. E foi lindo porque eu sempre me vi como alguém muito pleno nos dois mundos. Você sabe que uma coisa que às vezes me incomoda, brincando, é quando alguém fala que eu sou luz. Eu falo, ninguém é luz. Ninguém é só luz. Não. E quando alguém fala para mim que é luz, eu dou 2 passos para trás. Porque eu tenho meu lado sombrio também. Todo mundo é luz e sombra. É uma escolha que a gente faz todo dia. Hoje eu escolho ser bom, como diz o Rabino Harold Kushner. Quando é preciso ser bom? Todo dia. Mas as sombras estão aqui.